Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um dos livros mais importantes da literatura nacional, que é Marília de Dirceu. Então, bora lá! Bom, para a gente falar de Marília de Dirceu, a gente precisa falar sobre Tomás Antônio Gonzaga, o autor deste livro. Tomás Antônio Gonzaga, ele não é brasileiro, apesar de muitos pensarem que ele é brasileiro. Ele nasceu na cidade de Porto, em Portugal, em 1744. E aí, quando pequeno, veio ao Brasil. O pai veio trabalhar, ele acompanhou e aqui fixou suas raízes durante muito tempo. Ele morou a maior parte da vida dele em Minas Gerais, numa época onde a extração de ouro estava no ápice. Não à toa que ele viveu o século XVIII, que foi no período aqui no Brasil, em que na literatura nós tivemos o período Árcade, arcadismo ou um sinônimo, neoclassicismo. Então ele é um poeta, né? Além de ser poeta, eu coloquei aqui para vocês, ele foi advogado, também foi juiz, então ele fez uma carreira de magistratura e seguiu essa carreira junto, né, com as produções poéticas dele. As produções poéticas dele foram tradicionalmente árcades, então nós tivemos a presença de elementos da natureza, nós tivemos elementos mitológicos, enfim, todas as características que a gente estuda lá na escola, no período do arcadismo, se fizeram presente, em maior ou menor medida, na poesia de Tomás Antônio Gonzaga. Bom, e o que aconteceu na vida dele? Por que a gente tem que saber da vida dele para entender o livro? Então ele veio para o Brasil e aqui se tornou juiz, trabalhou lá nas Minas, certo? Acontece que ele fez parte daquele grupo de pessoas que se organizou em prol da independência do Brasil, que nós conhecemos como Inconfidência Mineira. Então ele estava envolvido em reuniões ali da Inconfidência Mineira e tocando a vida, né? Sendo juiz, se apaixonou nesse meio tempo por uma menina chamada Maria Doroteia. Essa menina, a família não fazia muito gosto da relação dos dois, primeiro porque ela era muito mais nova que ele, apesar disso não ser um problema na época. Eles tinham uma diferença de idade de 20 e poucos anos, quase 25 anos, mas o principal problema é que o Tomás Antônio Gonzaga ele não tinha grandes posses, grandes fortunas. Apesar dele ser um juiz, dele ser um advogado, dele ter vindo de Portugal e etc., ele não tinha posses que a família dela, né, da Maria Doroteia, gostaria que ele tivesse. Então eles não faziam muito gosto na relação. Mas enfim, demorou um tempo, eles conseguiram, né, organizar a relação deles, e quando eles estavam prestes a se casar, o Tomás Antônio Gonzaga foi denunciado como participante da Inconfidência Mineira e foi preso. Ele foi mandado lá para o Rio de Janeiro, onde ficou alguns anos na prisão. Depois, quando saiu a sentença, mesmo ele negando, não, eu não tenho nenhum envolvimento com a Inconfidência Mineira, eu não faço parte disso, né, ele negou até o fim, a pena dele foi de que, de fato, ele tinha envolvimento, de que ele era culpado em fazer parte da Inconfidência Mineira, e a pena que foi decidida a ele foi que ele deveria ser exilado, e assim aconteceu. Então ele viveu o restante da vida dele no exílio, foi lá para Moçambique, mas não fica pensando assim que era um exílio de sofrimento, não. Ai, ficou preso numa cela, abandonado. Não, não, não. Ele foi para Moçambique e lá reestruturou a vida dele. Não, tanto que ele conheceu uma menina, que foi a Juliana Mascarenhas, lá em Moçambique. A Juliana Mascarenhas também era filha de uma pessoa bem rica, o pai dela era comerciante de escravizados, então ele se deu bem lá em Moçambique, casou com ela, constituiu família e assim foi o resto da vida dele, né? Lá em Moçambique. Apesar dele dizer, aqui no Brasil, enquanto estava preso, e até o momento em que saía a sentença dele, de que ele não tinha qualquer envolvimento com a Inconfidência Mineira, a gente sabe que isso é mentira. Por quê? Um livro antes de Marília de Dirceu, que o Tomás Antônio Gonzaga publicou, foi um livro chamado Cartas Chilenas, que na verdade é um livro de sátira, porque não fala de Chile, muito menos de Santiago, né? Apesar de dizer que, apesar das cartas
tratarem de um lugar que é Santiago, lá do Chile, na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga escreveu esse livro só com esse nome, né? Cartas Chilenas, só para despistar qualquer censura que pudesse recair sobre ele. Né? Então, para ele não declaradamente fazer críticas ao governo português, às imposições europeias sobre a colônia brasileira, ele diz que fez uma sátira em relação ao governo chileno. Mentira! A gente sabe, era só uma maneira de driblar a censura. E outra forma também que ele encontrou para driblar a censura foi que ele escreveu esse livro com pseudônimo, ele publicou com pseudônimo e não com Tomás Antônio Gonzaga. Então, quando ele diz, né, ao ser preso, que ele não fez parte da Inconfidência, a gente sabe que é mentira. Ele fez parte, sim. Bom, e aí, agora sim, né? Eu coloquei até de flechinha cor-de-rosa tudo que é relativo à vida dele. Então, essa é a biografia do Tomás Antônio Gonzaga, e isso vai dar respaldo para a gente entender agora o livro, Marília de Dirceu. Então, as obras, essa obra especificamente do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, ela é uma obra lírica, né? E é muito comum a gente ver esse tipo de expressão lírica em obras que pertencem ao período do arcadismo. Porque as pessoas que estavam no período do arcadismo, eles propuseram uma retomada daquilo que era produzido no período clássico. Não à toa que chama-se neoclassicismo. Neo, prefixo de novo, classicismo, que remete à era clássica. Então, lá se na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, por exemplo, os poetas, eles escreviam liras, então eles declamavam versos ao som de lira, tudo muito musicado, tudo muito rimado. Os poetas no século XVIII, no Brasil, eles estavam fazendo esse resgate, essa retomada da estética clássica para a literatura brasileira. Lembra que o arcadismo, ele é um momento em que ele está ali entre duas escolas literárias. Anterior, no século XVII, a gente tem o barroco, aqueles exageros, contrastes, emoções e tal. E logo depois a gente tem o romantismo, que é a busca pela autenticidade, pelo egocentrismo. Então, o arcadismo, estando no meio dessas duas estéticas, ele promove a simplicidade, ele promove a retomada ao campo, à natureza, ao bucolismo. Tanto que os próprios poetas, eles nem se identificam só como poetas, né? Grande parte dos poemas árcades, eles se auto-intitulam pastores. Por quê? Porque lá na região da Arcádia havia pastores que cuidavam de ovelha e eles relacionam a imagem do poeta ao pastor. Não significa que o Tomás Antônio Gonzaga, nas horas vagas, ia lá tocar a ovelha, né? Não é isso, gente, não é isso. Ele se auto-intitulava, ele criava uma imagem de si, de que ele estava em meio ao campo, vivendo numa casa simples, cuidando das ovelhas, porque era a retomada dos elementos que pertenciam à estética clássica. Beleza até aí? Bom, então, neste livro do Marília de Dirceu, assim como grande parte das obras do período Árcade, você tem uma presença muito forte de elementos mitológicos, né? Especialmente quando é feita, por exemplo, comparações em relação à beleza da Marília, comparada à beleza, ou então ao amor que o Dirceu, nosso eu lírico, sente pela Marília, ele é comparado com elementos mitológicos, uma característica bem comum de obras do período Árcade. Além disso, os versos ao longo de todo esse livro são rimados e metrificados. A métrica não é a mesma, do começo ao fim não é a mesma métrica no livro todo. Mas em cada uma das liras você percebe algum grau de regularidade, seja em quantidade de sílabas poéticas, seja em relação à sonoridade. E isso se dá também como uma das características de poesias árcades, porque eles buscavam a sonoridade, se parecer cada vez mais com as liras. Lembra que a expressão lira é um instrumento musical. Então, versos metrificados, versos rimados, eles se relacionam com as liras, com a musicalidade. Bom, uma coisa interessante da gente notar, e depois eu vou voltar para esse assunto aqui, ó. A Marília, ao longo das liras, ao longo dos poemas, ela vai mudando a fisionomia dela. Ora, o Dirceu diz que os cabelos dela são um raio de sol. Ora, ele fala que tá com saudade daqueles cabelos negros como a noite. E daí você fica assim, ué,
numa época que não existia Coleston, não existia L'Oréal, como é que muda a cor do cabelo desse jeito? Bom, existe uma possibilidade dele criar uma espécie de musa inspiradora, quase que genérica, né? Então, uma mulher ali que, claro, você encontra um respaldo na biografia do poeta a partir da Maria Doroteia, que é a pessoa com quem ele queria ter se casado, mas não se casou porque foi preso. Mas, ao mesmo tempo, ele, enquanto um poeta galanteador, enfim, você tem aí uma miríade de possibilidades. Pode ser, inclusive, que ele tenha feito poemas para outras mulheres, ou tenha pego inspiração a partir de outras poesias, não se sabe, né? Bom, vamos para a obra aqui de fato, olha só. Essa obra se assemelha muitíssimo à vida do Tomás Antônio Gonzaga, mas a gente precisa separar o autor do eu lírico, né? Até coloquei para vocês aqui, ó, o eu lírico é o narrador, digamos, dos poemas. Então, o eu lírico é aquele que conta os poemas, que no caso desse livro é o Dirceu é o nosso eu lírico. O Dirceu, ele é diferente do autor, tá? Apesar dele gostar da mesma pessoa, apesar, enfim, das várias semelhanças, a gente tem que tratar eles como indivíduos diferentes, tá? Então, vamos fazer essa separação. No livro, desde o início, o Dirceu, que é o nosso eu lírico, ele se propõe a estabelecer um diálogo com a Marília, né? A Marília, ela se assemelha a Maria Doroteia, que era a mulher que o Tomás Antônio Gonzaga amava, que ele, enfim, era perdidamente apaixonado. Até tem, engraçado, se um dia vocês forem a Minas Gerais, ou se vocês forem de Minas Gerais, né, quem tá assistindo, lá tem a casa do Tomás Antônio Gonzaga. E aí tem uma janela específica na casa dele que reza a lenda que ele ficava lá debruçado, olhando na janela, e aquela janela, né, vendo na direção reta, assim, dá para a janela que seria do quarto da Maria Doroteia. E os dois ficavam lá se olhando, se admirando, se namorando, né? Até conseguirem, de fato, organizarem-se para casar. Mas o casamento acabou nunca acontecendo. Então, a Maria Doroteia seria a Marília, tá? Então, ele propõe no livro todo, em todas as liras, uma espécie de diálogo com a Marília. Só que só o Dirceu que fala, é um diálogo mais ou menos, né? Até coloquei entre aspas o diálogo para vocês. Porque é só o cara que fala. Ele fala o tempo todo, ele pensa, ele reflete, ele conversa, enfim. Mas é ele falando para Marília, né? O livro, ele é dividido em 3 partes, tá? 3 principais partes. Eu separei aqui para vocês, de acordo com a edição que eu tenho, da Martin Claret, que foi uma edição comemorativa que foi lançada em 2022, se eu não estou enganada. Então, nessa edição, nós temos a primeira parte, que tem 33 liras. Então, são 33 poesias, e todas elas foram escritas em Minas Gerais. Ou seja, antes do Tomás Antônio Gonzaga ser preso. Então, ele ainda não sabia que ia ser preso, ele não sabia que ia ser denunciado, ele não sabia o que ia acontecer com a vida dele. Então, a primeira parte, ela tem um tom mais leve, tem um tom mais apaixonado, tem um tom mais romantizado. Tanto que, ó, uma das características principais dessa primeira parte, bucolismo, então, relação a elementos da natureza, retoma muito questões da natureza, a idealização, assim, ó, absurda, a idealização da beleza da Marília, a idealização do amor dos dois, a idealização do que ele sente, a idealização dele próprio, porque nessa primeira parte a gente tem também uma apresentação. O Dirceu, ele está muito preocupado nessa primeira parte em exaltar seus próprios benefícios, suas próprias qualidades, quase como numa tentativa de mostrar assim para Marília, olha só quem você tem ao teu lado, né? Então, tem uma apresentação da moralidade do Dirceu, tem uma apresentação do aspecto físico do Dirceu, então ele é dono de rebanho, mas a pele dele não é queimada no sol, então perceba, não é ele quem trabalha duro, né, nas próprias terras. Então ele tem essa apresentação de si próprio. É interessante que o Tomás Antônio Gonzaga, ele oscila em relação à própria imagem que o Dirceu apresenta de si mesmo. Porque uma hora o Dirceu fala que ele é pastor,
que não vive de guardar alheio gado, né, que tem o seu próprio gado, tem casa própria, tem o próprio vinho, a lã que ele veste vem da terra dele mesmo. Então ele fala que ele é um típico pastor e um pastor assim, bem de vida, né? Só que ora, ele vai lá e faz uma outra lira dizendo que ele também decide pleitos. E quem decide pleitos tá aqui, ó, na figura de um magistrado, seria o juiz. Então é interessante que ele faz uma mescla dessa imagem do Dirceu, que ora é o pastor, ora é o juiz, né? Então você vê uma mescla, uma relação muito interessante do eu lírico com a vida do autor, né? Então essa primeira parte, ele está preocupado em se apresentar. Eu separei para a gente ler juntos aqui, ó, e pensar dessa primeira parte, 2 liras. A primeira é a lira 9, que ele diz assim, ó, olha que interessante, parece que ele está mandando currículo de pretendente para Marília, porque ele diz assim, eu sou gentil Marília, eu sou cativo, porém não me venceu a mão armada de ferro e de furor. Uma alma sobre todas elevada não cede a outra força que não seja a tenra mão de amor. Arrastem, pois, os outros muito embora, cadeias nas bigornas trabalhadas com pesados martelos. Eu tenho as minhas mãos ao carro atadas, com duros ferros não, com fios de ouro que são os teus cabelos. Então ele diz assim, ó, só tem uma coisa que me prende na vida, é o teu amor, Marília, e esse teu fio loiro de cabelo. A gente já sabe que não é só o fio do cabelo da Marília que prende ele não, né? O governo português prendeu também, mas ele ainda não sabia. E a outra lira que eu peguei pra gente pensar é a lira 14, que diz assim, ó, sempre nesse diálogo, e o diálogo não é só Marília, né? Minha bela Marília, minha musa Marília, uma exaltação. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado? Qual no campo lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado? Então aqui, ó, a retomada que eu comentei com vocês dos elementos mitológicos, né? Então uma característica super forte que aparece do arcadismo neste poema que é tipicamente Árcade. Então a primeira parte, sem grandes problemáticas, está se apresentando, está falando do amor que sente, está dizendo como a Marília é bela, como ele é um partidão, né? Então ele está ali vendendo seu peixe e ao mesmo tempo exaltando a amada dele. Aí a gente vai para a segunda parte do livro, que é uma parte muito mais tensa, muito mais pesada. A segunda parte são 38 liras, só que agora é quando o Tomás Antônio Gonzaga está preso. Então ele escreve na prisão. Tanto que, ó, na primeira parte, Minas Gerais, antes da prisão, a segunda parte ele escreve lá no Rio de Janeiro, enquanto está preso. Então imagina, o cara preso, longe da mulher que ele amava, sem poder se casar, não vai ser agradável, não vai ser legal, não vai ser feliz, né? Então você tem um aspecto muito, muito forte, né, da prisão, o tempo todo estar preso, o tempo todo estar no cárcere, mas uma coisa interessante, não é de todo desesperançosa essa segunda parte, não. Porque o tempo todo o Dirceu, ele vai dizer assim que toda a tristeza que ele sente, todo o desespero que ele sente, tudo isso é minimizado, é suavizado pela lembrança que ele tem da Marília. Ele fala que ele dorme com a lembrança dela, que o coração dele se alegra quando ele pensa nela. Então tem uma retomada muito forte e um reforço desse sentimento que ele sente pela Marília, né? Aqui eu separei também algumas liras para a gente pensar juntos. A primeira lira que eu separei é a lira número 3, que ele diz assim, ó. Sucede, Marília bela, a medonha noite o dia, a estação chuvosa e fria, a quente e seca estação. Muda-se a sorte dos tempos, só a minha sorte, não? Os troncos nas primaveras brotam em flores viçosos.
nos invernos escabrosos, largam as folhas no chão. Muda-se a sorte dos troncos, só a minha não? Aos brutos, Marília, cortam armadas redes os passos, rompem depois os seus laços, fogem da dura prisão. Muda-se a sorte dos brutos, só a minha sorte não? Então é um momento aqui que ele tá super triste, né? Aí ele lembra da imagem da Marília e as liras vão mudando de temática, de sentimento. Por exemplo, na lira 34 ele diz assim, ó: vou-me, ó bela, deitar na dura cama de que nem sequer sou pobre dono. Estende sobre mim, Morfeu, as asas e vem ligeiro sono. Os sonhos que rodeiam a tarimba, mil coisas vão pintar na minha ideia. Não pintam cadafalsos, não pintam nenhuma imagem feia. Pintam que estou bordando um teu vestido, que um menino com asas, cego e louro, me enfia nas agulhas o delgado, o brando fio de ouro. Pintam que entrando vou na igreja, pintam que as mãos nos damos, que aqui vejo subir-te a branca face, a cor mimosa, a viva cor do pejo. Pintam que nos conduz dourada, Sege, a nossa habitação, que mil amores desfolham sobre o leito as moles folhas das mais cheirosas flores. E aí ele fala que, ó, ele tá sonhando que pintam todo esse, no sonho dele, pintam toda essa imagem, que é a imagem do casamento, né? Então ele sonha que ele tá se casando com a Marília, e isso afasta qualquer medo, qualquer sofrimento, qualquer tensão. Ele é feliz porque existe pelo menos a lembrança da Marília. Então é uma devoção absurda em relação à amada dele, né, em meio a toda essa tristeza. A terceira parte, ela já apresenta gêneros textuais diferentes. Então, no livro em que eu organizei essa nossa aula, ele tem lá, constam 9 liras, 15 sonetos e uma ode, né? Que é um texto mais filosófico, de tom reflexivo. Então, olha só, existe também um dilema em relação a essa terceira parte do livro. Porque o que acontece? Cada uma dessas partes foi publicada num período diferente de tempo. Elas não foram publicadas ao mesmo tempo. Inclusive, ele nem estava no mesmo lugar, né? Ó, a primeira parte ele escreveu quando estava em Minas Gerais. A segunda parte, quando ele estava no Rio de Janeiro. E a terceira parte, quando ele já estava no exílio em Moçambique. Então quer dizer que entre a segunda e a terceira parte, você tem uma dificuldade maior de saber de fato se é do Tomás Antônio Gonzaga, se os poemas que estão ali, será que todas essas liras, esses sonetos, será que essa ode, a autoria é dele? Porque até chegar no Brasil passou por muitas mãos, né? Tanto para ser publicado quando ele estava na prisão, ele dependeu de outras pessoas, né, que tornassem isso possível, essa publicação, e quando ele estava exilado, mais difícil ainda. Então existe essa polêmica, será que todos os poemas da terceira parte são de fato do Tomás Antônio Gonzaga? O fato é que, na terceira parte, você tem aqui questões relativas ao exílio, né? Então ele fala da saudade que ele senta, que ele senta não, né? Que ele sente da Marília, tanto que ele diz assim, ó, eu separei a lira 9, ele diz: chegou-se o dia mais triste que o dia da morte feia. Caí do trono, Dirceia. Dirceia é uma outra forma que ele chama Doroteia, né? A Maria Doroteia ou Marília. Do trono dos braços teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Ímpio fado, que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Parto, enfim, e vou sem ver-te, que neste fatal instante há de ser o teu semblante, muito funesto aos olhos meus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Então ele tem um tom de lamúria muito grande por estar dando tchau, por ter de se despedir da Marília, mesmo que ele não era o que ele queria, né? Ele não queria ir embora do Brasil. Então, olha a distância temporal que a gente tem. A primeira parte foi publicada em 1792, antes do exílio.
A segunda parte, 1799, enquanto ele está preso. E a terceira parte demora um tempão para ser publicada. 1812, ele já nem mora mais no Brasil. Então você tem esses 3 tempos aí, o livro não foi publicado todo de uma vez só, tá? Ele dependeu dessas 3 publicações, desses 3 momentos, e a gente ainda tem essa dificuldade para saber de fato a real autoria, especialmente da terceira parte. Essa basicamente é toda a visão que a gente tem do livro Marília de Dirceu. A minha dica é que se você precisa lê-lo ou se você quer lê-lo, é legal que você leia uma lira por vez, né? Então separa aí um dia, um tempinho do seu dia e lê uma lira, depois lê outra, lê outra. Até porque a poesia, ela tem diversas camadas, né? Não é só o que ela significa, tem também o que ela se desenha na nossa frente, tem a sonoridade, enfim, às vezes a gente pode até reler e encontrar um novo sentido nisso, né? Então, fica aí a minha dica para vocês, Marília de Dirceu, uma das obras que fazem parte do nosso cânone literário brasileiro. Se você gostou dessa aula, você não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, pessoas. Aproveita e manda no comentário aí quando é que você está assistindo essa aula, de onde você está assistindo. Vai ser um prazer saber e a gente poder conversar um pouco mais. Ó, um grande beijo e tchauzinho!